Comecei o mestrado. Nossa, que felicidade, hein, Nenê? Por que será? Mestrado foi a pior decisão da minha vida, né? Por que você fez mestrado? Qual que era o objetivo final de fazer o mestrado? Nenhum, eu só não tinha o que fazer. Aí eu fiz o mestrado. Tipo, tamo aí, né? Faculdade, o que você faz depois da faculdade? Pós-graduação. Aquele negócio que acho que todo mundo deve sentir, né? Primeiro você entra na escola, faz ensino infantil, fundamental, médio, aí depois do médio você faz um cursinho, se você não for muito inteligente, vai pra faculdade depois. Foi o meu caso. E aí, depois da faculdade você faz pós-graduação. Aí depois da pós-graduação, você procura um emprego. É basicamente isso, mas não na minha área. No meu caso era pós-graduação pra sempre. Aí... Eu perguntei do objetivo, porque provavelmente o seu objetivo foi dinheiro, não foi? Não. Não, mas tipo assim, pós-graduação? qual que é o motivo de fazer? Você vai conseguir, trabalhar em escolas que vão te pagar melhor. Você não vai... Depois que você se forma, você pode entrar em qual escola? Você pode dar aula em qual escola? Como professora, bióloga. Tá. Se você tiver mestrado, você pode dar aula em federais. Ou Peraí, qualquer escola vamos particular. nos níveis. Tô formado. Você, formado em 2018. O que você poderia trabalhar, ganhar dinheiro? Tá, primeiro, se você for formado só em bacharelado, você só pode trabalhar como biólogo raiz mesmo, aquele que vai para campo, ou aquele que trabalha em escritório de coisas ambientais, assim, ecologia. O que é bacharelado? Explica pra galera. Bacharelado é só o título, o nome do título que você recebe depois que você passa por todo o curso que é denominado bacharel, né? Que é a parte mais técnica do curso. São uns 4, 5 anos ali, né? Geralmente 4 anos. Só que o meu curso tinha a licenciatura também. Então, a licenciatura é a parte que te dá a licença para ensinar o que você aprendeu no bacharelado. Então, Pra você dar aula? Isso. É para quem quer ser professor. Então, se você não tiver licenciatura, você não pode, teoricamente, você não pode dar aulas em escolas públicas, principalmente. Particular, eu já não sei. Acho que deve exigir também a licenciatura. Mas, enfim. Um pouquinho de exigência, assim. É perigoso, assim, professor. Ele dá aula sem esse... Você fica sem autoridade. Se você não tiver licenciatura e estiver dando aula, provavelmente os pais da escola que estão pagando a particular não vão querer um professor sem título. Enfim, só uma questão de título mesmo. E aí, pra você... Depois que você termina a faculdade de licenciatura, você pode dar aula em qualquer escola pública. Ensino fundamental... Eu não sei se tem biologia, mas... Não, normalmente não tem. Mas geralmente é um professor genérico, né? Ciências. Que ele ensina tudo, né? Ciências, matemática, português e tal. Então, eu acho que pro ensino fundamental não é tão interessante se você for fazer só um curso, né? Faz pedagogia, então você quer ser professor de fundamental. Mas aí entra pro ensino médio, aí tem que ter a licenciatura mesmo. Mas peraí, se você... Vamos lá, Stefan, 2018. Você poderia dar aula no ensino médio? Sim. De qualquer escola pública, particular? Exato. Tá. E depois disso, você faz um mestrado. E qual a vantagem, tipo, na parte de trabalho, assim, qual que são as opções depois que você faz o mestrado? Qual que é o objetivo? O mestrado te abre vagas para a parte de ser professor universitário. Você não pode ser professor universitário se você só tiver licenciatura. Ninguém vai te contratar e eu acho que é um pré-requisito para qualquer inscrição, porque... Se for escola, universidade federal, por exemplo, você tem que... É tipo um concurso. Você precisa... É que nem ter RG. Senão você não tem cadastro pro... Você nem se inscreve. Uhum. Mas peraí, é faculdade particular? Pode ser particular. Com mestrado você pode dar aula em universidade, né? No caso, particular ou federal pública. Mas você não pode dar... Na verdade... Não é federal pública, é... Estadual, faculdade, tipo a USP. A USP é não é federal. Não é federal. É estadual, né? Estadual. Então você pode dar aula na USP? Não. Só com mestrado não pode? Não. Só... Pra dar aula na USP, você tem que ter doutorado. Tá, e na Unicamp? Também. Porra, então... Eu acho, né? Então qualquer faculdade que é o estado que paga, você tem que fazer o que vem depois do mestrado? Doutorado. Então, peraí, o mestrado, vamos lá, o mestrado. Ele vai te deixar dar aula em faculdades particulares. Que outras? Federais. Tipo... O TFPR, daria pra fazer? Dá. Ué, que estranho. Eu achei que era o contrário. Só as faculdades mais fodas, digamos assim, que você não pode dar aula. A USP, você não pode dar aula se tiver mestrado. A USP, a Unicamp, tipo o UNB. Provavelmente o ITA também não. O UNB eu não tenho certeza. Acho que pode, porque o UNB é... É do Enem, né? É particular. O UNB não é particular, não. Não?
Não é nada particular. Eu achava você que passa era. pelo Enem e pelo vestibular deles lá, que é o vestibular deles. É tipo a FUVEST deles, eles têm lá. E beleza, então você faz o mestrado, você consegue dar aula em faculdades federais. Eu não considero a USP como federal. Mas Ela não é. Não é, então ela é estatal. Estatal não, estadual. Estadual. É, estadual. Então as faculdades estaduais, as mais fodas pelo menos, você não pode dar aula. É. Então vamos lá. Você ia terminar o mestrado e do mestrado você poderia fazer faculdade, você poderia dar aula nessas faculdades. Mas por quê? Por que você fez? Você terminou? Como que é? O que aconteceu no seu mestrado? Por causa da pandemia, eu tive que parar 1 ano de ir pro laboratório. Então, eu fazia experimento prático no laboratório. Cuidar de célula, porque meu mestrado é em biotecnologia. Então, você precisa, no mínimo, fazer a experimentação, que é você ir lá no laboratório todo dia, tal, cuidar das suas células, colocar no caso que eu tava testando era veneno de escorpião, sabe? Testar as coisas. Minha pesquisa era relacionada a usar veneno do escorpião amarelo para buscar alvos terapêuticos contra câncer, genérico, assim, bem câncer no geral, não era nenhum câncer específico. Então você precisa fazer experimentação para isso, não é teórico, você não pode chegar do nada, opa, é isso aqui, ó. Toma aí. Toma. Sem ter nada de prático, né? Então... Experimentos, né? Práticos. Testando pra caramba, né? Isso. Você tem que testar e testar de novo. Você ia na faculdade pra fazer isso. Pra entrar no laboratório e ficar testando. Na verdade eu fazia no Instituto Butantan, né? Que tem laboratório lá dentro. Sim. Então, enfim, mas... o tema não vem muito ao caso. O ponto é, a pandemia fez com que eu parasse, não pudesse mais sair, né? E, na realidade, eu gostei, tá? Eu gostei de não precisar ir no laboratório. Por quê? Porque eu estava muito infeliz fazendo mestrado. Pra mim, não fazia mais sentido, assim. Eu comecei a fazer o mestrado porque era o caminho natural que todos os meus outros colegas de faculdade estavam fazendo. E aí, eu meio que fui aquele famoso pensamento de rebanho, né? Eu vou também. Tá todo mundo fazendo, né? Porque não. Então, tá certo. Só que aí, pra mim, não deu muito certo. Eu não queria. O que eu queria mesmo, né? Eu nem sabia, na realidade. Eu nem sabia o que eu queria. Pera, não fala ainda. Vamos chegar nisso aí. Não, mas calma. Não vai falar disso? Não vou falar. Então fala. Suspense. Mas o que... Tem um raciocínio por que eu tô fazendo essas perguntas pra você. Mas... agora eu perdi um pouco. Desculpa. O que você queria? Tava todo mundo fazendo o rebanho lá. Tá, aí... E como eu não... Antes de eu entrar no mestrado, eu tentei procurar estágio. Foda que estágio, no final da faculdade, já ninguém quer, né? Ninguém quer contratar porque você vai ter que efetivar. Então, era muito complicado também esse negócio aí. E fora que quem era graduando em biologia... geralmente nunca conseguia vaga, porque sempre tinha um engenheiro pra pegar, entendeu? Não importa o quão foda você é, o quão inteligente você é, o engenheiro vai pegar sua vaga. Entenda. Enfim. E aí eu passei por vários processos seletivos que foram... normal, né? Do dia a dia sempre tem eu ia falar um corno, né? Mas sempre tem um cara que rouba a sua ideia no meio da dinâmica de grupo, que te fode... e tal. E aí eu fiquei muito... Mano, que porra de processo seletivo inútil, sabe? Pra mim era muito inútil. Você não... Em 1 hora de conversa, você não vai selecionar. Sei lá, eu sei que é um bagulho que você precisa. Né? Mas não daquele jeito, poderia ser de outro jeito. 1 hora de conversa com um grupo de 20 pessoas. Isso? Foi 20 pessoas? Deve ter sido umas 20. É muita gente. Muita gente. Aí eles fazem a peneirinha lá, né? Selecionam alguns e mandam pra entrevista final, que aí demora um pouco mais. Eu participei de uma entrevista final só. E eu não faço ideia do porquê que eu não entrei. Enfim, graças a Deus eu não entrei, porque era 1h30 de casa de transporte público. Ia ser bem infernal. Pra faculdade era quanto tempo? Voltar. Pra faculdade é 1 hora. 1 hora? Eu lembro que a gente fazia esse rolê. Tá. 1h30, mais ou menos, dependendo do ônibus. Tá falando... aí veio a pandemia. Enfim, aí eu comecei o mestrado porque tinha bolsa, né? A bolsa ajudava. A bolsa... Na realidade, a bolsa também não é garantido, né? É que eu passei em primeiro lugar.
no A Stephanie, concurso. pra quem não sabe, a Stephanie é um tipo de gênio aí, né? Aqueles que tira nota, tipo, tira 10 nas provas. Totalmente eu diferente era de mim. nerd. Que eu tirava 2, 3. Eu sou nerd. Ela é nerd. A gente é ao contrário nisso. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção em você, já falei, né? Uhum. Que ela era uma aluna muito boa, assim. Aluna, quando eu digo de notas. As minhas notas sempre foram boas. E nesse caso, eu fui pro processo seletivo achando que não ia passar, né? Aí no final eu passei em primeiro lugar e primeiro lugar sempre recebe bolsa. Então aí eu já tinha garantido a bolsa pelo Só o menos. primeiro lugar? O primeiro lugar garante a bolsa. Pode ser que o segundo ganhe também. Uhum. Ou o terceiro. Depende da quantidade de bolsa que tem. Tá, beleza. Mas depois da pandemia, o que aconteceu? O que rolou? Aí, durante a pandemia, né, que eu percebi que, nossa, que alívio, né? Que eu não tô precisando ir pro laboratório. Isso é estranho, né? Porque teoricamente era pra eu ficar triste, sei lá. Se você estivesse gostando mesmo. Se eu estivesse gostando do que eu tava fazendo. Aí não era o caso. Então, eu passei por um período muito estressante. Extremamente estressante. Que eu até tive problema de saúde, né? Durante a pandemia. Mas não por causa da pandemia. Foi por causa do estresse relacionado ao mestrado. De eu pensar, não, eu tenho que acabar isso logo, mas a pandemia tá me atrasando. Eu não quero terminar isso só em 2000 e sei lá quando, porque a gente não sabia quando ia acabar, né? Se não tivesse pandemia, você ia terminar no final de 2021, no começo de 2022. Não, pera. Eu acho que no final de 2020 eu teria terminado. Final de 2020, começo de 2021. Um ano máximo, depois da pandemia, assim, 2021. você ia ter acabado. Isso. Só que aí não foi. Na realidade, essa situação se estendeu até metade de 2021 e meio que ainda não acabou, tá? Que a gente tá em que ano? 2022. Em quase metade do ano de 2022. Eu me perdi um pouco. Então, até agora, na realidade, até 2022, ainda não acabou essa história. Mas, pra mim, já tá mais tranquilo relacionado a, sei lá, me importar muito com isso. Você acaba de assistir mais um corte aqui do Praticast. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link da descrição. E tá liberado para vocês fazerem cortes. Eu só peço duas coisas. Primeiro, postar depois de 24 horas da postagem aqui no canal Bora Pra Prática. E segundo, colocar a divulgação do episódio completo na descrição de todos os cortes.